para poder dar contexto. O que eu quero falar mesmo é o versículo 8, mas para você entender o que estava acontecendo aqui. Bom, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por um espaço de 40 dias, falando do que respeita ao reino dos céus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausentai de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual disse ele: e de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muitos dias depois destes. Aqueles que se haviam reunidos perguntaram-lhe: Senhor, restaurará tu o templo nesta época, nesses dias? Ele lhes disse: não vos pertence saber o tempo ou a época que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, é sobre isso que eu quero falar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amém? Essa é a palavra de Deus. Feche teus olhos. Agora é o momento de você orar por mim, orar para que o Senhor me use como instrumento para ser boca dele para você nessa manhã. Pai, obrigado. Obrigado por esse privilégio de estar aqui mais uma vez, trazendo, Senhor Pai, para a tua igreja a tua palavra. O Senhor sabe como eu me sinto em relação a isso, Senhor. Na verdade, o sentimento que eu tenho é de responsabilidade. O sentimento que eu tenho é de que realmente eu não sou digno de fazer isso. Mas um dia o Senhor me escolheu, me comissionou, e por isso eu estou aqui. Pai, em nome de Jesus, coloque em mim a unção necessária, a simplicidade necessária para ser tua boca para a tua igreja. Pai, ontem de forma muito clara, o Senhor falou à tarde sobre esse texto. Eu não tinha certeza se era ele que eu pregaria, mas o Senhor falou comigo ontem à tarde sobre esse texto. Pai, em nome de Jesus, que eu seja fidedigno, Senhor Pai, ao pregar, que eu seja, Senhor Pai, comprometido com a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, a oração que eu sempre faço: se porventura eu vier falar de mim, da minha sabedoria, do meu conhecimento, que o Senhor não deixe. Embargue minha voz se for necessário, Senhor, porque o meu compromisso é falar à tua igreja sobre a tua palavra, sobre aquilo que é tua vontade para o teu povo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Deixa eu te contar um pouquinho, deixa eu beber uma água. Deixa eu te contar um pouquinho como surgiu essa pregação. Eu sou professor de escola bíblica na nossa comunidade. A gente tem um canal e as escolas bíblicas da nossa comunidade, ela é feita através do YouTube. Inclusive está indo no ar agora 9 horas, já foi. E ontem eu estava preparando a escola bíblica. E nós entramos numa série de mensagens, de aulas sobre a história da igreja, sobre a igreja primitiva, a igreja de Atos. Ontem o tema foi o nascimento da igreja. E aí então eu pude ler esse texto, estudar. Enquanto eu estudava esse texto, eu quero ler de novo com você, versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E aí então eu preparava aquela aula, não estava preparando a pregação, não sabia o que pregaria hoje. Já sabia que pregaria, mas não sabia o que pregaria. Na confiança, na dispensação do Espírito, que Ele ia me dar a mensagem, estava preparando uma aula. E quando eu preparava a aula sobre o que é ser igreja, sobre o que é ser testemunha, porque é o que o texto está dizendo, eu cheguei à conclusão que eu não estou sendo testemunha do Senhor. Eu cheguei à conclusão, e aí o Senhor me motivou a trazer esse texto para você, porque talvez você esteja vivendo isso. Eu cheguei à conclusão que eu estou mal, pastor, que eu estou em decadência. Eu cheguei à conclusão que eu já não sou mais aquela pessoa que um dia eu fui. Eu cheguei à conclusão que eu estou tratando a minha esposa mais mal do que eu tratava. Não sei se você percebeu isso, amor.
Eu cheguei à conclusão que o Espírito Santo em mim não estava até ontem fazendo eu ser aquela testemunha. Eu vou descer. Se eu descer aqui, atrapalha, Gerson, não? Não estava fazendo eu ser a testemunha a qual o Senhor me chamou para ser. E aí eu comecei a refletir numa série de coisas. Eu falei: Senhor, eu estou dando uma aula sobre ser testemunha, sobre ser a igreja, mas eu não estou sendo, eu estou muito distante disso. Mas não tem nada grave acontecendo, mas sabe quando você começa a se pesar na balança e você fala: cara, eu estou muito longe daquilo que o Senhor me chamou para ser. Eu sou líder de louvor na nossa comunidade, sou pastor auxiliar, mas eu tenho vivido alguns dias de escuridão na minha vida espiritual. Estou atrapalhando, né, irmão? Eu vou voltar para lá, não fica ruim não. E aí eu comecei a refletir nisso, e o Senhor já tinha me ministrado algumas coisas, eu não tinha certeza que era isso que eu ia pregar. E aí à noite o Senhor falou: prega sobre isso, porque lá na comunidade Esperança tem pessoas vivendo isso que você está vivendo, pessoas que foram chamadas, foram comissionadas para ser testemunhas do Senhor. Mas talvez o tempo de evangelho, faz 12 anos que eu sou convertido, eu sou cristão, sou crente desde pequeno, mas filho de Deus eu comecei a ser desde 2014, quando eu tive um encontro com o Senhor. E talvez você também teve um encontro com o Senhor, talvez Jesus se revelou a você, talvez o Espírito Santo um dia te encheu, mas ao longo da caminhada você perdeu. Ao longo da caminhada você... Não é questão de pecado, querido, aqui eu não estou falando de pecar não, aqui eu estou falando de se esfriar. Aqui eu estou falando de deixar de ser aquela testemunha que você deveria ser. Não tem a ver com pecado, tem a ver de deixar um dia aquele amor que você teve. E olha só, a palavra vai dizer assim, ó, Jesus dizendo, ele faz uma promessa aos seus discípulos. Ele diz assim, ó, vocês não saiam daqui. Jesus estava terminando o seu ministério terreno e entregando na mão dos discípulos a missão de ser igreja, a missão de continuar a pregar, a ser testemunha, a usar o seu próprio exemplo de vida para anunciar o evangelho. E aí ele diz assim, olha, faz o seguinte, não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, porque os discípulos estavam em Jerusalém, antes que do alto vocês recebam um poder. E aí ele diz no versículo 8, você pode colocar aqui por favor? Versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz assim: mas recebereis a promessa que Jesus tinha dado aos discípulos, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Primeiro nós precisamos entender, eu não quero ser professor aqui, mas você precisa entender algumas coisas sobre esse versículo. O que é ser testemunha? Testemunha, a palavra no grego usada para testemunha nessa passagem é mártires. Depois você pode pesquisar. Mártires tem a ver com ser mártir mesmo. Depois a palavra mártir ficou conhecida pelo sofrimento dos apóstolos, dos pais da igreja que morreram, viraram mártir. Mas a palavra mártires no grego quer dizer sofrimento, testemunha, aquele que renuncia-se, aquele que suporta o peso do evangelho, aquele que suporta, e no caso depois virou esse o significado, até a morte por conta dos mártires, o peso do evangelho. O que é ser testemunha? Ser testemunha de Cristo não é apenas pregar a palavra, não é apenas ensinar a palavra, não é apenas falar sobre a palavra, mas é viver a palavra. Ser testemunha, os discípulos eram testemunhas, porque eles tinham visto. Quando você vai lá diante do juiz e você precisa levar uma testemunha, muitas vezes você leva uma testemunha, na maioria das vezes pelo menos deve ser assim, uma testemunha ocular, que viu aquilo, que viveu aquilo. Então o que é ser testemunha do Senhor? É viver uma transformação, e aí então pregar essa transformação, é viver aquilo que o Senhor fez em mim, agora eu vou e anuncio, eu sou testemunha, olha para a minha vida. E aí então eu cheguei à conclusão que nesses últimos dias eu estava muito longe disso. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas para o Senhor. A primeira pergunta que eu fiz para o Senhor, eu falei: Senhor, mas eu já recebi o teu Espírito, o que está acontecendo? Aí o Senhor nesse texto, olha só, eu quero detalhar ele com você. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. A palavra poder ali no grego é dunamis,
que é poder ativo, receber de forma sobrenatural algo que humanamente é impossível fazer. Olha o que o Senhor disse para mim, James, ontem. O que está acontecendo com você é que você está voltando à sua natureza. E a minha natureza, a tua natureza é má, querido. Não adianta você achar que você vai conseguir converter a tua carne. Você sempre vai ser mal, sempre. Você consegue entender isso? Ah, mas por que eu estou sendo bom agora? Por que eu consegui mudar de vida? Porque o Senhor está dentro de você. Porque há a presença do Espírito Santo de você. Mas se você apagar o Espírito Santo, se você tirar ele de dentro de você, você volta à sua natureza. A palavra diz que o coração do homem pende para o mal. Nós somos mal. Pare você de vir na igreja, pare você de ler a palavra, pare de você de orar, e você vai ver que você vai voltar a praticar as coisas que você praticava. E eu não sou diferente. Pega um porquinho, filhotinho, começa a criar ele na sua casa, limpinho, cheirosinho, bonitinho, e aí leva ele perto de uma fazenda onde tem uma lama. Cara, você descuidou, ele vai para a lama. Por mais que você tenha cuidado dele, sempre cheirosinho, bonitinho, com lacinho, porque é a natureza dele. Então, quando eu e você entendemos que a nossa natureza é caída, nós lidamos melhor com isso. Por quê? Porque olha só o que Jesus estava dizendo: olha, calma, não saia daqui, porque vocês vão receber um Espírito, e esse Espírito vai dar o poder para vocês serem minhas testemunhas. Você está conseguindo entender, querido? Nós só conseguimos ser testemunhas e ter a nossa vida transformada se esse Espírito agir em nós. Por isso que muitas vezes você tenta mudar, você fala assim: olha, eu vou parar de mentir, eu vou, sei lá, parar de ter pensamentos maus, eu vou parar de ver os vídeos que eu assisto, eu vou parar de fazer tal, não sei o que você faz. E você até consegue por um tempo. Só que os anos vão se passando, os meses vão se passando, e pela força do seu braço você não consegue se converter, querido. Não depende de você, a sua natureza é má. Você entende isso ou não? Vocês estão me entendendo ou não? A igreja está aqui, amém? Olha só o que a palavra diz lá em Lucas. Eu vou te dar um exemplo bíblico disso, tá? Olha só, lá em Lucas, capítulo 22. Coloca aqui para mim, irmã, por favor. Lucas capítulo 22. Disse também o Senhor a Simão: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos criar, se andar como trigo. Passa o próximo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, para aí. Aqui Jesus está falando para Pedro, Simão Pedro. Pedro tinha andado 3 anos com Jesus. Pedro tinha conhecido Jesus, aprendido com Jesus. Imagina se acordar e dormir com o mestre 3 anos. E aí Jesus veio falar para ele: Pedro, quando tu te converteres. Espera aí, o cara anda com Jesus 3 anos e ainda não é convertido. Aí olha só, vamos seguir o texto. Quando tu te converteres, confirma ou fortalece os teus irmãos. Passa o próximo. Eu estou só te dando um exemplo, tá, querido? Eu não saí do texto não. E ele lhes disse: Senhor, eu estou pronto a ir contigo, não só à prisão, mas até a morte. Até a prisão e a morte, diz nessa versão. Olha só o que Pedro está dizendo. Jesus dá um alerta para ele: Pedro, Satanás está querendo te cirandar. Satanás está aprontando uma aí para você. Mas eu roguei ao Pai para que você não desfaleça. Aí Pedro: Senhor, tá doido? Eu sou Pedro, eu estou disposto a ir com o Senhor não só à prisão, mas à morte. Pedrão, cheio de força, né? Talvez você como Pedro. Não, agora estou convertido, cara. Meu Deus, agora estou pronto. Aí olha só o Pedrão lá no capítulo 22, ainda mais para frente. Vamos lá, coloca outro texto que eu te passei. Mas ele disse, Jesus disse para ele, né, finalizando esse texto: digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo,
antes que 3 vezes me negues que me conhece. Põe aquele outro texto no capítulo 22 ainda, por favor. Olha só, passou um pouco, Jesus estava sendo preso. Jesus já tinha sido capturado no mesmo capítulo que Pedro fala que estava disposto a ir até a morte. Jesus está preso, então prendendo-o, Jesus, o levaram e o puseram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia de longe. Então Jesus estava lá na casa do sumo sacerdote preso, e Pedro olhando, né? Pedro entrou lá no alpendre e começou a olhar o que estava acontecendo com Jesus. Passa o próximo. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Estão olhando de longe, vendo Jesus sendo crucificado. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Então olha só, a mulher olhou para Pedro e falou: ah, Pedro aqui ó, estava com Jesus. Olha o que Pedro responde, o cara que falou que estava disposto até morrer. Porém ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Olha o que aconteceu com Pedro. Ele estava cheio de força, e ele fala: olha, eu vou com o Senhor até a morte. Talvez você fale: Senhor, eu vou parar de pecar agora. Olha, agora eu ouvi essa palavra aí que me pregaram, e agora eu vou me esforçar, eu vou parar de mentir para minha mulher, eu vou parar de fazer aquilo que eu faço, eu vou respeitar melhor o meu pastor, o meu patrão, eu vou fazer tudo certo agora, Senhor. E aí você fala isso com a força do teu braço, como Pedro falou: olha, estou disposto a morrer. Mas na primeira oportunidade que Pedro teve, a natureza de Pedro falou mais alto. Na primeira oportunidade que você tem, a tua natureza grita, querido. Nós somos assim. Eu e você somos assim, eu sou assim. A nossa natureza está dentro de nós. Por isso que Jesus, no capítulo 1, versículo 8 de Atos, ele fala assim: cara, não sai daqui não, porque se não for com o meu Espírito, você não vai conseguir ser testemunha. Você vai precisar receber a presença do Espírito Santo, porque sem ela você não consegue. Sem a presença do Espírito Santo você não consegue sair desse vício. Sem a presença do Espírito Santo você não consegue ter essa vida transformada. Porque que muitas vezes você já prometeu que ia fazer uma coisa e conseguiu segurar 1, 2, 3 meses, quem sabe alguns anos, mas sempre volta a fazer aquilo, porque você está tentando com a força do teu braço. Com a força do braço Pedro não conseguiu. E aí talvez você se autocomisera dizendo: ah, tá vendo, eu não sou convertido. Tá vendo? Eu não sou crente mesmo, porque eu faço esse tipo de coisa. Não, Pedro andava com Jesus há 3 anos, mas não era na força dele. Agora, Jesus diz para ele: calma aí, segura aí, recebe o meu Espírito. E olha só o que acontece no capítulo 2. Olha isso, querido, capítulo 2 de Atos é muito conhecido. Jesus já tinha subido aos céus. 10 dias depois daquela promessa que Jesus disse para os discípulos: olha, não saia daqui, porque vocês vão receber o meu Espírito, e aí vocês conseguirão ser minha testemunha, certo? 10 dias depois acontece o dia de Pentecostes, que todos nós conhecemos, a maioria de nós, que é o dia da descida do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e desce naquele lugar. Estava tendo a festa do Pentecostes, uma festa que acontecia há 1400 anos atrás, uma festa de gratidão, uma festa de colheita. O povo judeu se reunia naquela época em toda Jerusalém. E aí então o Espírito Santo desce sobre algum daqueles discípulos. E olha Pedro, versículo 14: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus, todos os que habitais em Jerusalém, sejam vós isto notório, escutais as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vocês pensais, sendo ainda 9 horas da manhã, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias derramaria o meu Espírito sobre toda a carne. Aí Pedro então, ele se levanta no meio da multidão, prega o evangelho de Jesus, e naquele dia 3.000 pessoas se convertem.
Aquele mesmo Pedro que tinha negado Jesus para uma criada, agora se levanta no meio de uma assembleia, no meio de uma multidão de pessoas, e de forma ousada, agora com a presença do Espírito Santo, consegue ser testemunha. Você está compreendendo, querido? Você está conseguindo entender que você não vai conseguir chegar muito longe sem essa presença? E aí eu falei para o Senhor assim: Senhor, mas quando Ele estava falando comigo ontem, eu falei: mas alguma coisa está errada. Porque eu vivi 14 anos sem a Tua presença, 12 anos sem a Tua presença. E aí eu comecei a me lembrar dos momentos que eu tive papo com o Espírito Santo, conversei, tive relacionamento, como tenho. E aí o Senhor falou: não, o problema é que você apagou o Espírito dentro de você. Eu falei: mas é possível isso? Ele falou: é. E aí ele me respondeu com 1 Tessalonicenses, coloca aqui para mim por favor. 1 Tessalonicenses, Paulo, ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, e no final ele dá uma saudação, uns conselhos finais, e um dos conselhos é esse, ó: não extingais, ou não apagueis, na minha tradução, não apagueis o Espírito. Ou seja, é possível que eu e você apagamos ou diminuamos a função do Espírito em nós, que é nos mover, nos moldar, nos confrontar, nos exortar, nos consolar, nos direcionar. É possível que você façamos isso. Como, pastor? Eu também perguntei para o Senhor: como, Senhor, que eu fiz isso? E aí ele começou a me dizer algumas coisas, e eu anotei para você, para mim não me perder. Ele me disse, só um minutinho que eu estou no esboço errado, aleluia. E ele me disse alguns textos que eu trouxe para você. Primeiro, nós desprezamos o agir do Espírito. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:20. Não desprezeis, nesse mesmo texto aí que nós acabamos de ler, não desprezeis as profecias. Quando tratamos o agir de Deus com indiferença, com cinismo, com incredulidade, quando ouvimos a palavra de Deus, sabemos o que devemos fazer e não fazemos, nós apagamos a presença do Senhor em nós. Quando ouvimos uma direção, vemos aqui, temos uma palavra, e aí eu sei o que fazer, mas não faço, eu apago a presença do Espírito Santo. Quando substituímos a direção do Espírito pela autoconfiança, quando somos Pedro, né? O que Pedro falou? Não, você está doido, se fosse nós hoje, né? Confia no Pai. Ei, eu estou disposto a ir com o Senhor, não só para a cadeia não, mas eu estou disposto a morrer. Substituímos a segurança do Espírito pela nossa autoconfiança. Ao invés de falarmos: Senhor, segura na minha mão, cara, já que Satanás está tentando me serandar, segura na minha mão. Já que o vício está batendo na minha porta de novo, segura na minha mão. Já que essa vontade de fazer coisa errada está batendo na minha porta de novo, segura na minha mão. Não, achamos que não, eu consigo, eu vou, eu dou conta. Não conseguimos. E aí quando fazemos isso, substituímos essa direção pela autoconfiança, nós apagamos o Espírito em nós. Apagamos o Espírito em nós quando persistimos no pecado sem arrependimento. Sabemos que é pecado, sabemos que está errado, mas acostumamos com ele, damos um jeitinho de viver com ele. Eu consigo vir tocar e pecar. Eu consigo vir tocar e cantar e, sei lá, fazer o meio do culto, ser um voluntário. Consigo, já me acostumei. Quando fazemos isso, apagamos a presença do Espírito Santo. Apagamos a presença do Espírito Santo quando ignoramos repetidamente a voz do Espírito. Quando ele começa a falar e a gente não dá bola. Já aconteceu isso com você? Ou só comigo? Será que o Senhor trouxe essa palavra ontem só para mim? Se fosse só para mim, o problema estava resolvido ontem. Mas Ele me motivou durante a noite: leva essa palavra para a igreja.
Será que você não tem falhado naquilo que você não queria mais falhar, porque você tem confiado na força do teu braço? O dia que você entender, a minha natureza não presta, cara. Eu sei que às vezes dói isso, ouvir isso. Você fala, não, peraí, eu não. A tua natureza é caída, querido, assim como a minha é. Fomos feitos no erro, fomos gerados no pecado. O pecado adâmico pesa em nós, ele grita em nós até hoje. Não é porque você é fraco, não, é porque você foi gerado assim. Então você não deve se autocomiserar, eu não consigo parar de pecar. Você só não consegue parar de pecar porque ainda esse Espírito que pode te fazer testemunha não está habitando 100% em você. Aí o Senhor disse tudo isso para mim ontem, né? Eu demorei horas para conseguir assimilar isso. Eu falei, Senhor, e agora? Eu já entendi, eu não presto mesmo, cara. O que está acontecendo com o pastor Wagner, ele só está dando lado para o pastor Wagner. Só está renascendo dentro de mim aquele que eu sou. E querido, me desculpe, talvez você vai ficar chateado comigo, porque talvez, não sei, acredito que não, eu conheço o púlpito dessa igreja, eu sei que pregam palavras duras aqui, mas talvez você tenha ouvido na internet que você nasceu para brilhar, que o Senhor te ama, e é fato, Ele te ama. Talvez você ouviu falar que você é a menina dos olhos de Deus, que você é santo, e realmente tudo isso é verdade, mas é verdade também que você não presta. Talvez você ouviu aí essas palavras de automotivação, que vai lá, vai em frente, e agora você está ouvindo uma palavra, cara, para de ser você. Para de ser você. O dia que você deixar de lado, deixar de ser você, desistir de ser você, porque o que é evangelho, querido? O que é boas novas? É quando eu desisto de ser eu. Amém? Ou não? Igreja é um grupo de pessoas que não se conforma do jeito que é. Nós não devemos nos conformar com a natureza que temos. Ontem uma pessoa estava me contando um testemunho. Ela falou, pastor, lá no meu grupo de discipulado, uma irmã falou assim, ai, meu marido, ora por mim, gente, meu marido está, uma senhora, casada há anos. Lá nós chamamos de grupo discipulado, aquilo que vocês chamam de GR aqui, lá é MI, né, nós chamamos. Lá no meu MI, pastor, então uma irmã pediu oração. E aí, falou que o marido dela está oprimindo ela, que ela vai orar no banheiro, porque o marido não pode ver ela orando. Aí uma outra irmã se levantou e falou, mas você também, larga dele. Ah, mas você também, você está muito submissa. Mais ou menos isso, né? Estou aqui parafraseando a frase que a irmã falou. Você está muito submissa, vira a rede de ponta cabeça para você ver, vai, larga dele, você vai ficar sofrendo. E aí a líder desse discipulado, com muita sabedoria, na verdade não foi a líder não, foi um dos irmãos do discipulado, olhou para essa pessoa e falou, irmã, eu sou muito igual a você. Falou o nome dela, eu sou muito fulano de tal. Mas aqui não é o que nós achamos, aqui é o que a palavra diz. E a palavra diz que ela tem que ficar com o marido, que ela precisa orar, que ela precisa confiar na mudança dele. Por que eu estou dizendo isso, querido? Tem nada a ver com o marido que está dando trabalho, não. Tem a ver com, nós estamos aqui porque nós somos uma comunidade de pessoas que não se conformam com o que somos. Se a palavra não for maior na sua vida, não é sobre o que você pensa. Talvez alguém aqui vai falar assim, ah, mas eu não penso assim, pastor. Ah, eu não acho assim, porque eu ouvi um pastor falando assim, que eu sou a menina dos olhos de Deus. Você é mesmo, Deus te ama demais. Só que aqui eu não estou discutindo o que você pensa, estou discutindo aquilo que a palavra diz. E a palavra diz que o teu coração é enganoso. A palavra diz que a tua natureza é adâmica, é pecaminosa. Por isso que você não consegue vencer o pecado, e não vai conseguir mesmo, se continuar na tua força. Se não receber esse Espírito que te dá o poder, e não é um poder para me achar, não é um poder para ser conhecido, não, é um poder para ser testemunha. É um poder para poder ir lá na minha casa tratar melhor a minha esposa. É um poder para lá no meu trabalho as pessoas olharem e falar, nossa, o que aconteceu com o James? Está diferente, está mudado.
porque esse poder nos capacita para sermos testemunha, para sermos cristãos, filhos de verdade. Aí eu comecei a perguntar para o Senhor: tá bom. Eu demorei um pouquinho, porque eu falei: eu acho que é isso mesmo, Senhor. Mas sabe, eu não dei o braço a torcer de começo, pastora Débora. Eu falei: eu acho que é isso mesmo, Senhor. Eu fui sendo convencido aos poucos. Eu falei: mas como resolver isso? Lembra que eu te falei da pergunta, da resposta? E aí ele falou assim: a resposta está lá na igreja de Éfeso, na igreja do Apocalipse. A igreja de Éfeso, João, instrumento de Deus para falar para aquela igreja: olha, vocês são top, hein? Vocês perseveram na palavra, vocês estão seguindo aí a doutrina dos apóstolos, vocês não se distanciam dela, vocês não aceitam as obras do Nicolaitas, ou seja, vocês não aceitam a heresia dentro da igreja, mas tem um probleminha aí com vocês, viu? Vocês deixaram o primeiro amor. Tem um problema nessa igreja. Vocês deixaram o primeiro amor. Coloca aqui Apocalipse para mim, por favor. Vocês deixaram o primeiro amor. E aí Jesus fala então o que eles devem fazer para voltar. Eu dei a referência de Apocalipse ou não? Não? Então deixa eu abrir aqui. É Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Olha só o que ele diz no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Beleza, mas e aí, o que eu faço agora? Versículo 5: lembra-te pois de onde caiu, arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Se você tem apagado o Espírito Santo assim como eu, a solução agora é: se arrependa, peça perdão para Ele. Fala: Senhor, domine os meus pensamentos, domine as minhas ações, domine as minhas atitudes, a minha forma de andar, a minha forma de pensar, de agir, que eu possa transpirar do Senhor como um dia eu transpirei. O segredo está aqui. Lembra-te pois onde caiu, arrependa-te e volta. Volta, querido. Volta a ter o Espírito que um dia tinha dentro de você. Para de andar nessa vida que fica 3 meses, 4 meses, 5 meses fazendo certo, mas uma hora você cai. Você conta aquela mentirinha, você mente para a esposa, você faz aquela coisa que você não deve fazer, não suporta porque a tua carne grita, assim como a minha. Mas aí o Senhor está dizendo: eu quero já chamar o grupo de louvor. Volta, dá tempo. Essa palavra veio no tempo oportuno para você. Isso não foi uma mensagem apenas para mim ontem, é uma mensagem para você. Será que tem alguém? Não precisa levantar a mão, não precisa nada, só pensa. Será que tem alguém aqui nessa comunidade dessa forma? Será que se você fizer uma análise na sua vida, você não vai chegar à conclusão que você já foi mais crente? Porque às vezes a gente fala isso: eu já fui mais crente. Será que não é o Espírito Santo que está apagado aí? Porque assim como Pedro, como os apóstolos, nós não vamos conseguir ser testemunha sem esse Espírito. Não dá. Não dá. Não tenta não. Vou me esforçar. Esquece se esforçar, querido. Esquece. Ou você morre. Sabe o porco lá que eu dei o exemplo? Sabe quando ele para de ir na lama? Quando ele vira linguiça. Aí ele não vai mais para a lama. A linguiça não vai para a lama. O porco vai. Sabe quando você vai parar de ir para a lama? Quando você morrer. Eu não falo morrer de corpo, não, morrer mesmo. Teu espírito, você chegar e falar: cara, eu preciso morrer. O pastor Paulo precisa morrer. Precisa dar vazão para o pastor Paulo cheio do Espírito Santo. O Wagner lá dentro que vive gritando. E sabe quando eu percebo? Eu tenho um termômetro muito bom para mim. Minha esposa é um termômetro, eu percebo que eu estou tratando ela mal. Apesar que ela falou que eu sempre fui meio grosso, né, amor? Hoje ela falou para mim isso. Foi mesmo, amor? Fala
não, sabe? Ela falou que eu sempre fui meio grosso, mas acho que teve uma época que eu fui melhor, né? Eu vou melhorar, viu, amor? E eu percebo que eu estou ficando irado no trânsito, porque eu sou a pessoa, o pastor Paulinho lembra, eu sou a pessoa que tacava pedra no carro da minha prima, lembra, pastor? Estava na igreja, já li que a minha prima taquei pedra no carro dela. Eu sou aquele cara impossível. Eu me lembro uma vez, pastor, eu briguei com um homem. Você estava comigo, amor? Que eu joguei o extintor nele? Não estava. Eu estava com um ônibus. O que você está falando aí, Léo? Um ônibus me fechou, cara, eu fiquei bravo, eu corri atrás dele e joguei o extintor assim no ônibus. Eu fui esse cara impossível, e esse cara morreu. Só que às vezes aqui dentro ele fica tentando nascer, sabe? E aí eu percebo, então o termômetro que eu tenho, eu percebo que eu estou mais bravo no trânsito. Eu falo, Vagnão, você está querendo nascer de novo, né? Está querendo nascer de novo. Nada de xingar os outros, não é isso não. Mas sabe quando alguém te fecha... Falei, cara, não era assim, não estava assim. Quando o Espírito Santo estava 100% em mim, estava tranquilão. Mas agora que eu apaguei ele, eu estou querendo nascer de novo. Mas graças a Deus Ele trouxe essa palavra para mim. Que agora eu vou sufocar esse Wagner de novo. Vai virar linguiça. Vai ter que virar linguiça. Esse porco tem que morrer, senão ele volta para a lama. Você conseguiu compreender a mensagem, querido? Que você saia daqui nessa manhã sabendo, eu não vou conseguir chegar muito longe sem a presença desse Espírito. Eu não vou conseguir chegar muito longe. E a nossa caminhada não é uma corrida de 100 metros não. Nós temos uma maratona para percorrer. Tem pessoas aqui de 30, 40, 50 anos. Se você morrer com 80, 90, você tem 30, 40 anos ainda de caminhada. Será que você vai conseguir ser um Espírito? Não vai. O que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos nos arrepender. É manhã de arrependimento. É manhã de pedir para o Senhor, Senhor, volta a tomar conta de mim. Espírito Santo, você tem lugar, você vai dizer para Ele isso. Você tem lugar na minha vida. Eu te dou espaço para você tomar todos os lugares da minha vida, para que eu seja tuas testemunhas onde eu passar. Vocês conseguem tocar sem mim, Léo? Pode tocar. Baixa sua cabeça, querido. Pode ficar de pé, querido. Diga isso para Ele. Fala, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade. Fazer Tua vontade, nosso Espírito. Que a minha vida seja Tua vida, Jesus.
igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Queridos, sabe aquele Pedro que negou Jesus lá para aquela criada, sem a presença do Espírito? Chega um momento da vida dele que ele é confrontado pelo Sinédrio, pelos chefes daquela época, pelos fariseus daquela época. Aquele Pedro que tinha negado por uma criada, pastor Paulo, agora vai diante dos chefes, dos líderes religiosos e fala: eu confirmo tudo que eu vi. Eu sou testemunha de Jesus. Agora diante de pessoas que podiam levar ele para a prisão, aquela serva não. Agora diante de uma situação muito mais difícil, cheio da presença do Espírito Santo, ele vai lá e fala: não, eu não vou negar meu Jesus, não. A palavra não fala isso, mas estudiosos dizem que Pedro foi crucificado como Cristo, mas de ponta cabeça. Alguém que negou para uma criada, agora quando está cheio do Espírito Santo, está disponível e disposto a ser um mártir, a ser uma testemunha, a dizer: eu não nego, eu não deixo meu Jesus por causa desse vício, eu não deixo meu Jesus por causa dessa pornografia, eu não deixo meu Jesus por causa dessa mentira para minha esposa, eu não deixo, porque agora eu sou testemunha, porque o Espírito habita dentro de mim. É o que vai acontecer contigo, é o que vai acontecer comigo, porque agora o Espírito Santo está dentro de nós. Espero que você tenha falado com ele. Amém? Foi essa a mensagem que o Senhor me trouxe. Deixa eu só finalizar. Sei que o nosso tempo já está finalizando. Só com um versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste e arrependa e pratica as primeiras obras, vírgula, se não te arrependeres, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeste. Senão eu virei a ti brevemente e retirarei o teu candeeiro. Será que o Senhor não trouxe essa palavra para nós? Quem sabe como última chance? Nós cantamos aqui. Espero que não. Peço para o Senhor que não seja a nossa última chance. Mas quem sabe é.
sabemos que vamos acontecer ao sair daqui. Quem sabe o Senhor não está te alertando pela última vez. Quem sabe Ele já cansou de trazer palavras para você e você não acorda. E aí então Ele diz assim: olha, arrependa-se, volta às práticas da primeira obra, senão eu virei brevemente a ti e você não terá mais chance. É melhor obedecer, é melhor se arrepender, é melhor ouvir a voz dele, porque Ele te ama, Ele me ama. Amém? Deus seja louvado. Quero agradecer a oportunidade. Para quem que eu passo o microfone, Gerson? Para Glaucia. Queridos, que o Senhor tenha falado com você, que você saia daqui refletindo e que o Espírito Santo ainda continue a ministrar no seu coração. Obrigado, viu, Glaucia? Obrigada, pastor. Obrigado pela palavra. Que o Senhor continue usando a tua vida em nome de Jesus, viu? Deus abençoe. Amém. Que palavra, né? Eu falo que essa palavra foi para mim, foi para você, foi para líder, foi para pastor, foi para todos nós. Porque todos nós estamos sujeitos a cair. Mas quando nós, se acaso nossos pés vacilarem, a gente tem que pegar na mão do Espírito Santo e nos levantar. Que Ele é que vai nos convencer do pecado. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você e despedir você nessa manhã. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bondoso, é amoroso, é misericordioso. E o Senhor ama nós que somos seus filhos, por isso que o Senhor nos corrige, Pai. Antes, Senhor, que nossos pés vacilem, que o Senhor possa derramar do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor, nos convencendo dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas iniquidades, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, nos encher da Tua presença e que nós possamos ser testemunhos vivos, Pai. Verdadeiramente homens e mulheres de Deus. Não somente vir aqui cumprir uma liturgia, Senhor, mas não fazer só desse mais um culto, não, Senhor. Mas que nós possamos vir aqui ser mudados, transformados pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, dirige o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, esteja conosco em todo o tempo, Senhor, porque nós não somos nada sem o Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores, precisamos da Tua graça, da Sua misericórdia, do Teu favor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada, Senhor, pelo pastor Wagner, pelos ministros de louvores que se dispôs a estar aqui. Eu abençoo a vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos levar em segurança para a nossa casa, Pai, em nome de Jesus, que à noite, logo mais à noite, estaremos aqui novamente, prestando culto ao Senhor, te adorando, ouvindo a Tua palavra, Senhor, para glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus. Estenda suas mãos direitas, que o grande amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua casa, a sua família. Quem crê diz, amém. Glória a Deus.